Olá, gente abençoada, e como somos abençoados. Só por estarmos aqui já é uma bênção, né? Basta olhar para o lado e ver quanta tristeza, quanta escuridão neste momento difícil para a humanidade, mas eu tenho fé que o manto de luz do Cristo vai cobrir toda a raça humana e vai curar os doentes, vai consolar os sofridos e nós vamos seguir em frente. Talvez a parte econômica seja a mais difícil, porque é de difícil compreensão. E a minha função aqui, eu faço com um enorme carinho, com um enorme prazer, é tentar desmistificar esse tema tão árido, tão complexo, que é economia e finanças. E hoje eu vou falar com vocês sobre investimentos e vou falar sobre uma coisa muito importante, que cada um de vocês deve pensar, sobre investimento em imóveis. Para começar, seria fundamental a gente falar sobre poupança. O que é poupança? Poupança é diferimento do consumo. É você deixar de consumir um pouquinho hoje para poder consumir no futuro. E, infelizmente, nós temos um grave problema cultural que não temos o hábito de poupar na imensa maioria da sociedade brasileira. O outro problema é a inflação. O Brasil viveu décadas de inflação estratosférica, quando o dinheiro do dia seguinte comprava menos do que o dia anterior. Nos acostumamos a viver o curto prazo. Nos acostumamos a pensar só no mês, que dirá em 6 meses, em 1 ano, em 30 anos, como é um projeto de investimento de longo prazo. Eu acho que a pandemia nos fez refletir muito sobre isso, especialmente porque jamais esperávamos passar por um momento de carência, de escassez e de necessidade financeira como agora. Mas eu vou dizer para vocês uma coisa que talvez vocês nunca tenham escutado. Poupar é diferente de investir. Querem ver um exemplo? Vamos imaginar que você tenha 100 mil reais e você está em dúvida entre comprar um carro, aplicar na caderneta de poupança ou fazer uma previdência privada. Pois bem, se você comprar um carro de 100 mil reais, você depois de 5 anos vai vender esse carro por 53 mil reais. Você perdeu 47%. Se você aplicar numa caderneta de poupança, você vai ganhar. Dos 100 mil reais, você vai sacar 124 mil reais. Ganhou 24%. Agora, se você investir numa previdência privada, você vai sacar, depois de 5 anos, 144 mil reais e ganhou incríveis 44%. Perceberam a diferença? Eu queria ensinar vocês, de uma forma muito simples, como investir. Quando me perguntam no que investir, eu respondo com outra pergunta. Para que investir? Especialmente por quanto tempo investir? Para o curto prazo, para o médio prazo e para o longo prazo. Curto prazo é o período aí até 1 ano. Médio prazo entre 1 e 5 anos e o longo prazo para mais de 5 anos. O primeiro investimento que nós temos que fazer é para o curto prazo. É o investimento que eu chamo para as emergências. É para você ter uma renda se por acaso você for demitido do teu emprego. É para você pagar uma cirurgia de emergência que o plano de saúde não cobre. E esse dinheiro, ele só tem um lugar para ser aplicado numa época normal, que são títulos do governo federal chamado LFTs. As LFTs estão baseadas na Selic, que é a taxa de juros básicos da economia. Só que, neste exato momento, a Selic está no seu menor patamar em 520 anos. A Selic está em 2%. Então, neste momento, se você tem um dinheirinho e você espera sacar ele antes de 1 ano, você deve depositar esse dinheiro nos bancos digitais. A conta destes bancos digitais é considerada a conta pagamento. E, portanto, sobre o rendimento deste dinheiro que fica parado lá, não tem imposto de renda. Perceberam? Curto prazo, até 1 ano, dinheiro para emergência, deixe neste momento em que a Selic está em 2%, numa conta num banco digital.
porque ela vai render os 2% e não vai ter imposto. Agora, se o teu investimento for para o longo prazo, perceberam? Eu saí do curto prazo, da emergência, para o longo prazo, que é a aposentadoria. Houve uma reforma da Previdência e a reforma da Previdência passou a considerar os 100% dos salários, desde a época em que você estava lá como estagiário até o último emprego. Ou seja, provavelmente você vai ter uma aposentadoria que represente a remuneração média. E isto não vai ser igual ao teu último salário. Você vai precisar de uma complementação. E aí a previdência privada é o caminho. Investimento de médio prazo, de 1 a 5 anos. É um investimento programado, é um investimento para você trocar de casa, para você trocar de carro, para você fazer uma viagem para o exterior com a família, muito embora nesses tempos de pandemia isso seja impensável, mas numa situação normal, é um dinheiro que você programa para um projeto pré-definido. E aí, existem alguns produtos que são interessantes. Eu vou citar 3 para não confundi-los. Primeiro, CDB de um banco médio. Por que CDB de um banco médio? Porque ele remunera melhor do que um grande banco. Ou então você compra uma letra do crédito do agronegócio, que não tem imposto de renda e está baseada num setor importantíssimo da economia, que é o setor agrícola. E, por fim, compra um título público federal, uma NTN-B, que é um título seguro e que vai te propiciar ganhar um pouco mais do que a taxa Selic. É isso aí. A terminologia ela pode parecer difícil, mas se nós dividirmos, como eu expliquei para vocês, vocês farão certamente investimentos seguros e rentáveis. No próximo bloco eu vou falar sobre casa própria. Muitas perguntas me chegam sobre imóveis. E isso é uma coisa importantíssima, especialmente nos dias atuais. Eu vou explicar por quê. Em primeiro lugar, vocês lembram que na época dos nossos pais e avós, existia nos imóveis familiares aquela sala de jantar que ai da criança que entrasse lá durante a semana, porque ela era reservada para os domingos, para o almoço de domingo e era intocável. Tinha também aquele quarto que nunca era usado porque era para um tio que viesse do interior, esse tio que aparecia a cada 3 ou 4 meses. Pois é, minha gente, isto hoje em dia se chama área inútil. Inútil vem de inutilidade, de não uso. E em tempos de economia moderna que vivemos, onde existem várias opções de investimentos e onde nós temos que otimizar o nosso dinheiro, é impensável ter área inútil em casa. Então, quando vocês forem comprar um imóvel, comprem área útil, de utilidade, de utilização, o que vocês efetivamente vão usufruir junto com a família. Eu vou citar um exemplo de como existe custo de oportunidade quando você compra área inútil. Um quarto num edifício novo, numa zona bem localizada de qualquer cidade grande, de 10 metros quadrados esse quarto. Ele equivale mais ou menos a R$40 mil. Agora imaginem se você aplicasse esses R$40 mil numa previdência privada. Ao cabo de 35 anos, você teria R$450 mil. R$450 mil dá direito a uma aposentadoria até a morte de R$3 mil. Perceberam? Um quarto a menos, uma aposentadoria a mais. Isso é fundamental que a gente tenha em conta de que nós devemos e podemos comprar, mas prestando atenção na área que nós vamos efetivamente necessitar. Nos dias atuais, nos dias de pandemia, nós aprendemos a conviver com uma atividade chamada home office. E o mercado imobiliário residencial vai bombar, porque as pessoas, como vão estar mais em casa, elas vão querer mais conforto e vão precisar de espaços para trabalhar.
Estes espaços para trabalhar, eles serão adquiridos neste momento, porque o mercado está absolutamente favorável ao tomador de empréstimo. Se você pensou algum dia em tomar empréstimo para comprar um imóvel, o momento é agora. Agora. Prestem muita atenção a isso que eu vou falar. O financiamento habitacional, do sistema financeiro habitacional, que usa recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, há 2 anos atrás, se você fosse financiar o imóvel, a taxa de juros estava 12,5%. Hoje em dia, a taxa está em 6%, metade. E por que ela está em 6%? Porque toda a taxa de qualquer financiamento se baseia na Selic, que é a taxa básica de juros da economia. Como a Selic hoje está em 2%, é a menor taxa da história do Brasil, quem pegar empréstimo agora vai pagar o menor juro da sua vida. E hoje a gente tem que também olhar para a economia e perceber que a inflação está crescendo, especialmente por causa de alimentos. E o instrumento que o governo tem para segurar a inflação é aumentar a Selic, a taxa básica de juros. A partir do momento que ele aumenta a Selic, todos os juros do mercado vão subir. O juro do cheque especial, do cartão de crédito, do crédito direto ao consumidor e do crédito habitacional. Uma vantagem muito grande é que se você assinar o contrato agora para adquirir um imóvel novo, as regras vão valer pelos 20, 30 anos que você contratar. Ninguém vai mudar isso. E o sistema de financiamento é chamado sistema de amortização constante. Você começa pagando uma prestação mais alta e no final do contrato ela vai equivaler aproximadamente a 1/3 da primeira prestação. Ou seja, se você tem condições no seu orçamento de absorver essa prestação imobiliária e se você tiver garantia de emprego ou certeza de que vai conseguir empregabilidade no futuro, financie o teu imóvel. O momento é agora e não vai durar muito tempo. Eu diria que nos próximos 90 dias nós podemos ter novidades no que diz respeito a isso. Uma outra coisa, imóvel a gente compra para morar. Muitas pessoas me perguntam, mas Renato, a gente não poderia usar o imóvel para ter uma renda no futuro? Não. Eu vou dizer por quê. Quando você compra um imóvel para locação, normalmente a gente não considera despesa com a imobiliária, não considera a manutenção do imóvel, não considera que o proprietário tem que pagar o IPTU, não considera que existem períodos em que o imóvel fica desocupado, não considera que muitas vezes temos que contratar um advogado para retirar um inquilino inadimplente e, acima de tudo, tem imposto de renda sobre o aluguel. Então, normalmente você hoje conseguiria um 0,4% do valor do imóvel de renda mensal de aluguel. Se descontar todas essas despesas que eu falei, dá 0,2%. Ou seja, é um péssimo investimento. Se alguém pensa em ter imóvel como lastro de investimento, vá para um fundo imobiliário. O fundo imobiliário, você não tem imposto de renda, como teria no aluguel, você vai participar de um fundo que vai adquirir imóveis de excepcional qualidade, vai construir imóveis de excepcional qualidade em setores da economia pujantes e para grandes empresas estatais e multinacionais. E o mais importante, tem liquidez. Se você quiser sair do fundo, você sai diariamente. Portanto, preste muita atenção. Só adquire imóvel se for para uso próprio. O momento é agora. E fuja de uma cultura que veio dos nossos pais, que é deixar imóveis para os filhos ou adquirir imóveis para a aposentadoria. Isso não vale a pena e você vai perder muito dinheiro. Por fim, vou falar um pouquinho sobre consórcio. Consórcio para adquirir imóvel também é muito bom, porque o consórcio não tem taxa de juros. Você paga só uma taxa de administração. E o consórcio é a soma das contribuições e da poupança de um grande grupo
que te possibilita comprar um imóvel à vista, o que te trará uma oportunidade e uma condição de negócio muito melhor. Vale muito a pena comprar consórcio para ter o imóvel próprio. No próximo bloco, nós vamos conversar sobre uma segunda chance. Neste momento em que as pessoas estão reflexivas, em que as pessoas estão desesperançosas, em que as pessoas estão tristes, eu quero falar sobre uma segunda chance. Eu tenho rezado muito pela humanidade, né? Por este momento tão difícil porque passamos, e eu tenho muita fé, sempre tive muita fé e sempre acreditei muito no poder da oração. Como eu disse, como seria bom se nós tivéssemos todos uma segunda chance. E eu sei que isso é possível, porque eu na minha vida tive a oportunidade de ter uma segunda chance. Hoje é primavera e pensei nisso, uma segunda chance. Quantos de nós não gostaríamos de tê-la? Uma segunda chance para escolher uma profissão que nos desse prazer de levantar todos os dias. Uma segunda chance com aquela mulher inesquecível que desprezamos e hoje faz outro extremamente feliz. Uma segunda chance para não proferir a palavra colérica, desproporcional ao filho que errou por imaturidade. Uma segunda chance para ter uma conversa franca com nossos pais que já partiram, pedindo perdão por sermos injustos com eles e jamais ter-lhes dito que os amávamos. Uma segunda chance para abraçar aquela oportunidade que desconfiávamos poder superar, mas por medo deixamos passar. Voltar atrás e não desperdiçar tempo e dinheiro com coisas fúteis e situações inúteis que nos trouxeram incômodos e noites de insônia. Acho que todos deveríamos merecer uma segunda chance. Às vezes ela é possível, muitas não. O certo é que não podemos voltar atrás no tempo e mudar decisões erradas do passado. Mas como dizia Chico Xavier, embora não possamos fazer um novo começo, podemos sim construir um novo final. Por fim, nunca esqueçam, nós somos os nossos pensamentos. Os pessimistas já fracassaram antes de começar. Os otimistas já venceram antes de terminar. O pessimista vê dificuldade em cada oportunidade. O otimista vê oportunidade em cada dificuldade. Lembre, amigo ouvinte, hoje é o primeiro dia do futuro e a chance de fazer tudo diferente. Uma segunda chance que, se não remedia o passado, pode mudar o futuro para melhor. Até o próximo programa.